Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de comparar suculentas. Vou trazer várias comparações de várias suculentas que eu tenho aqui. Todas são muito próximas da Purpursorum. Ou muito parecidas, né? Não são às vezes da mesma família, mas eu vou trazer próximas para comparar. Espero que gostem. Se gostou do tema, não esquece, gente, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? A primeira observação que eu queria fazer para vocês é que eu não tenho a Purpursorum e eu queria trazer essa comparação para vocês, só que eu não tenho essa planta para comparar com essa daqui, que é a Dionysus. A Dionysus, que é a mais comum, a mais conhecida de todas, só que infelizmente eu não tenho a Purpursorum para trazer para vocês. Eu vou deixar uma foto dela aqui para vocês terem como referência. Lembrando, gente, que Purpursorum é uma planta nativa, ou seja, você encontra ela na natureza, diferente da Dionysus, que é uma planta criada pelo homem através de cruzamentos. Então, a Dionysus é uma híbrida da Purpursorum. Híbrida, gente, é quando você faz o cruzamento de uma planta nativa com alguma outra. E aí, você faz esse cruzamento e nasce uma planta diferente desse cruzamento, né? E aí, essa planta vingando, ela se torna uma híbrida. Agora eu vou trazer algumas híbridas da Purpursorum para vocês. Então, gente, a primeira comparação que eu vou fazer para vocês é da Fabiola. Essa aqui, a Fabiola, gente, de modo geral, ela cresce com uma única cabeça. Essa aqui é uma muda muito diferenciada que eu tenho aqui, porque ela cresceu com várias, eu fiz uma decapitação, tá vendo aqui, ó, o tronco cortado, brotou e eu deixei ela crescer assim, tá? E eu gostei do resultado até agora, não tive coragem de desfazer essa mini colônia de fabiola. Mas, de modo geral, a fabiola não tem esse tipo de comportamento de fazer brotação espontânea. Isso aqui foi por conta da decapitação, ok? A fabiola, ela é um cruzamento da Purpursorum com a Derenberg, tá? Purpursorum com Derenberg, eu acho, gente, ela muito parecida com a Yamatomini. Olha só, tá vendo? Elas são bem próximas. A diferença é que a Yamatomini fica vermelha. Ó, tá vendo? Ela fica bem vermelha mesmo. A Yamatomini também é uma planta de pequeno porte. Essa aqui, olha, gente, ó, é bem pequenininha. Ela não cresce muito mais do que isso. E ela tem brotação espontânea no caule. Coisa que a fabiola não costuma fazer, tá? A fabiola, ela é geralmente cabeça única e ela só vai brotar assim se você fizer decapitação. A roseta da fabiola cresce mais, fica com 11, 12 centímetros. Já a Yamatomini não costuma crescer tanto. Eu não sei a origem da Yamatomini. Não consegui encontrar nada a respeito dela. Eu suspeito, gente, de verdade, que no site Crassulace, porque esse nome, Yamatomini, eu conheço há muito tempo, tá? Já tem quase 9, 10 anos que eu ouço falar desta planta. E eu acho que no Crassulace, que é o site que eu costumo conferir as identificações, ela se parece muito, gente, com uma planta no Crassulace que se chama Shamrock. Eu achei muito curiosa essa informação, porque eu sempre vi a Shamrock como sinônimo de swallow, mas eu não encontrei essa informação no Crassulace, tá?
Então, mas voltando à comparação, eu acho essas duas muito próximas pela coloração, pelo jeito da roseta. A grande diferença é que aqui ela tá invertida, né? Essa aqui brota espontaneamente no caule e essa daqui forma colônia. Essa aqui não. Essa aqui, o normal dela é roseta única. Muita gente vai ter em casa essa planta aqui, ó. Essa aqui, ó, que é a Dionysius, tá? A Dionysius é uma híbrida da Purpursorum. Ó. A Purpursorum é muito similar a Dionysius, só que a folha da Purpursorum é bem mais fininha aqui, ó. Ela vai afinando, afinando aqui bem e fica bem mais fina. Então, é uma planta mais pontuda. A Dionysius já é essa planta bem com folhas gordas, bem espessa, tá vendo, ó? É uma folha bem mais espessa. A Purpursorum um pouco menos e a folha aqui é mais fininha, ela vai ter uma terminação mais fininha. A Purpursorum de verdade é uma planta nativa e muito mais difícil de você encontrar, ok? Existem variações também da Purpursorum, Purpursorum white, Purpursorum não sei o quê. Na verdade, pelo que eu vi lá no site do Crassulaceae, Purpursorum é uma planta muito rara de ser encontrada hoje em dia. A grande maioria das plantas disponíveis no mercado são híbridas da Purpursorum. Inclusive, essa daqui é híbrida da Purpursorum, que é a Dionysius, e a Fabiola também é híbrida da Purpursorum. Olha só, gente, o desenhinho que tá debaixo aqui da folha da Dionysius, tá vendo? Eu acho engraçado que esse padrão, ela se repete aqui, ó. Também um pouco, ó. Na Yamatomini. Se a gente for considerar a classificação lá do Crassulaceae, observando lá a foto da planta chamada Shamrock, você vai observar que ela é muito parecida com a Yamatomini e a origem da Shamrock também é Purpursorum com uma outra Echeveria sem identificação. Ainda dentro dessa família Purpursorum, eu tô mostrando para vocês agora a Echeveria ignis. A ignis também tem origem na Purpursorum, é a Purpursorum com a querência. Dá uma olhadinha nessa parte aqui, olha só, que vocês vão enxergar bem direitinho a semelhança dela. Mas vocês observem que o jeito da planta não tem nada a ver com o jeitinho da Yamatomini, por exemplo, ó. Né? A Yamatomini é por enquanto aqui está uma cabeça única, mas ela vai ramificar depois, mais para frente ela pode gerar mudas aqui embaixo, porque isso é característica da Yamatomini. E a ignis também faz isso. A diferença é que a ignis tem caule, né? Ela forma essa altura aqui, ó, esse caule que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Esse caule aqui, ó. Coisa que na ignis, coisa que na Yamatomini não costuma ter. A Yamatomini fica mais rasteira e a ignis fica mais alta. Então, a diferença maior da ignis com as outras, inclusive com a Fabiola, é isso. A Fabiola normalmente é uma cabeça única e plana, geralmente não soltando brotos laterais. A Yamatomini solta brotos laterais, mas continua plana. E a ignis solta brotos laterais, mas ela faz caule, ela forma arvoretinha, vamos dizer assim, né? Ela fica mais alta. Outra plantinha que é muito, muito, muito próxima também dessa família Purpursorum, porque ela é da família Purpursorum, é a Echeveria Yang-jin. Echeveria Yang-jin, gente, ela não fica com esta característica normalmente, tá?
Isso aqui é questão de cultivo, que eu fiz com que eu não tirei e não me desfiz do tronco original dela. E ela foi crescendo e eu fui cultivando ela com esse formato. As equivérias que não tem muito caule, como essas outras aqui, olha, essas duas, né? A Yamatomini e a Fabiola, vocês podem fazer esse tipo de condução e tornar ela alta. Ela, nesse tamanho e nesse formato, ela tá muito próxima, por exemplo, da Ignis, né? Só que a diferença maior é que a Ignis tem uma folha mais robusta, mais gorda, mais espessa, e a Yangjin não. A Yangjin tem uma folha bem fina, tá vendo, ó? Mesmo cultivada no sol, a folha dela não é assim tão gordinha perto da Ignis. Tá vendo a diferença das duas? A Yangjin, gente, eu tenho uma versão dela aqui para mostrar para vocês, que é uma versão sem sol. Olha aqui, ó. Ela tava escondidinha e coitada, tá sem sol. Olha só como ela perde toda a coloração, mas dá para vocês observarem que é uma folha bem magrinha, bem magrinha. Tá vendo? E quando ela começa a pegar sol, ela começa a escurecer, ó. Aqui ela tava no sol, aí ela ficou ali escondida e acabou perdendo a coloração e a característica dela. A Yangjin, ela sempre forma colônias, tá? Sempre. É uma planta que se multiplica muito facilmente. Ela faz essa brotação espontaneamente. Mas não é uma echeveria que vai crescer como a Ignis com caule. Ela sempre vai se manter assim mais baixinha. Considero de fácil cultivo. É uma planta realmente que vai sempre ter brotação. É mais difícil encontrar a Yangjin solitária, ok? E, gente, francamente, eu achei essa planta, a Yangjin, sabe, muito parecida com esse formato que eu tô cultivando, com a Elisha. A Elisha, eu não consegui encontrar o cruzamento dela. Eu não sei. A Elisha, eu vi também um nome como Eliseu, num site, no Gardens Tag, ou Tag Garden. Eu vou verificar e coloco o nome na tela para vocês, que é o site que eu tô me referindo, tá? Onde eu fiz a pesquisa. Lá, eles colocaram a Elisha com esse nome de sinônimo de Eliseu. Então, gente, eu não sei qual que é o parentesco dessa planta aqui. Qual é a origem da Elisha, se ela guarda parentesco com a Purpursorum ou com a Longíssima ou ainda com a Nodulosa. Então, a Elisha, eu não sei a origem dela. A Elisha, ela é muito confundida com a Passodoble, que é essa outra aqui do lado dela. Essa aqui, ó, quer ver, ó? Essas duas aqui são Passodoble. Então, olha só. A Passodoble, gente, o parentesco desta planta não é nodulosa, nem é Purpursorum. É a nossa querida Longíssima. Engraçado, né? É a Longíssima, uma Echeveria colorata. Olha só, Longíssima com colorata originou a Passodoble. Então, observa a espessura da folha da Passodoble, é mais grossa, e a espessura da folha da Elisha é mais fininha, gente. Pelo menos as que eu tenho aqui, né? Às vezes, o cultivo pode mudar um pouco a planta. Infelizmente, a minha Passodoble ainda é bem pequena para poder comparar ela mais assim a fundo. Eu tenho a Passodoble há pouco tempo, mas pela verificação que eu fiz, a Passodoble, gente, ela é então originária da nossa querida
longíssima. Olha aqui. A longíssima, eu achava que ela era um cruzamento, tal, mas ela é, na verdade, uma planta nativa. Você encontra a longíssima na natureza. Já a Passo Doble, não. A Passo Doble é um cruzamento da longíssima com uma colorata. Olha aqui, ó. Essas duas aqui. Então, essa aqui com uma colorata deu origem a Passo Doble. Gente, e com essa característica ainda, com essas pintinhas aqui atrás da planta, tá vendo? Essas características, essas marquinhas que ficam aqui, ó, nessa folha, a gente tem, então, a nossa outra planta, que é a John Daniel. A John Daniel, eu acho ela, só pelas marcas que ela apresenta na parte de baixo da folha, parecida com essas outras que eu trouxe até agora. Por quê? Porque a John Daniel tem pelinhos, né? A John Daniel, a grande característica dela é que ela tem pelinhos, ó. Eu tô deixando bem de perto para vocês enxergarem a penugem. Será que tá próximo o suficiente para vocês enxergarem que é uma planta com uma penugem, um pelinho? É muito parecido com veludo. A textura como chama? A imagem, né, que vocês estão enxergando aqui, ó, bem pertinho, lembra aquela penugem do veludo. É isso que eu quero dizer, tá? A origem dela não é com a Purpursorum. Ela é resultado do cruzamento entre a Echeveria ciliata, que também é uma planta de pelinhos, com a nodulosa. Então, as plantas nodulosas também têm essa característica aqui, ó, com essa marquinha por baixo da folha. Depois, gente, eu vou trazer para vocês essa plantinha aqui, que também tem a marquinha por baixo da folha. Essa que eu não sei o cruzamento dela é a Echeveria San Luis, ou Santa Larry's, né? Eu vou deixar os nomes na tela para vocês. Essa é uma planta que eu não encontrei o cruzamento dela. Muita gente me pergunta a diferença da San Luis com a Gênesis. Gênesis é essa daqui, gente, ó. Essa daqui. Essas duas plantas eu não sei o cruzamento delas, tá? Eu acho que dá para vocês verificarem bem que elas são plantas diferentes. Olha só. A San Luis, ela tem uma folha aqui, gente, ó, vou fazer assim, vou deixar ela bem aqui, para vocês verem bem a diferença delas. A San Luis aqui, ó, é uma planta mais arredondada. Olha bem a folha, tá? Eu quero que vocês observem a folha. Essa área aqui é arredondada e mais curta. Do caule, da base do caule até aqui é mais curto. E aqui vocês podem observar que é mais pontudo e é uma folha mais alongada. Ela fica, gente, ó, a San Luis. Ela tem essa pontinha aqui, né? Que é muito próxima da Gênesis. Mas a Gênesis, pode observar que a pontinha dela às vezes cresce e se curva para dentro. Olha que coisa interessante. Tá vendo essa curvinha aqui, ó? Eu só vejo isso nessa planta, gente. Eu nunca tinha observado isso em outra planta. Não são em todas as folhas, mas pode ver que acontece, ó, dessa pontinha se virar para dentro. Então, se você observar bem o miolo, vocês vão ver a diferença da formação da planta, que é uma arredondada, né, com uma característica mais arredondada, e a outra com uma característica mais alongada. Então, eu acho que assim vocês vão conseguir notar bem a diferença entre as duas. São plantas que são próximas, mas não são iguais.
Infelizmente, gente, eu tenho mais uma planta aqui que eu acho que ela se aproxima muito da São Luís. Só que a minha não tá parecida. Essa daqui, ó. A minha não tá parecida. Essa daqui é a Montserrat. Eu vou até deixar uma foto da Montserrat do lado, para comparar aí para vocês. Porque a minha Montserrat, gente, não tá nada parecida com a São Luís. Olha aqui, ó, coloquei ao lado as duas. A Montserrat, quando ela não tá estressada desse jeito que ela tá aqui, ela fica bem mais verde e uma roseta bem mais aberta. E aí, ela fica muito parecida com a São Luís. A diferença das duas é que essa aqui não fica com esse risquinho vermelho aqui atrás, tá vendo, ó? Esse risquinho aqui atrás, aqui, ó, que fica na São Luís, a Montserrat não tem, tá? A minha Montserrat tá amarelada, mas a Montserrat, quando ela não está tão estressada, ela fica bem próxima mesmo da São Luís. A diferença mesmo é que ela não tem a marquinha, tá? E a roseta dela, quando fica mais aberta e mais verde, deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto aqui para vocês verem que elas têm uma certa semelhança, mas dá para ver a diferença, tá? E por fim, eu vou trazer aqui do lado dessa daqui, olha só, a roseta é muito próxima da Montserrat. Essa aqui é a Echeveria Little Lily. Essa daqui, ela se aproxima da Montserrat quando ela tá verdinha. Quando as duas estão verdinhas, elas são bem parecidas, tá? Aqui a diferença tá gritante por conta da coloração. E isso tá acontecendo agora no inverno. Mas no verão, as duas são muito próximas. Ó, tá vendo que a roseta é muito parecida? E quando as duas estão verdes, não estão assim estressadas, elas são muito parecidas. A Little Lily tem essa característica de brotação espontânea no tronco, né? Olha só. E eu achei essa planta lindíssima, mas eu também não sei a origem dela. Nem dela, nem da Montserrat. Acho que também da São Luís também não, e nem da Gênesis. Mas eu acho essas duas aqui muito próximas. O que diferencia elas no inverno é a coloração. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Comparei bastante plantas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhinho bom para pesquisar a origem dessas plantas. Infelizmente, não encontrei a origem de todas que eu gostaria, né? A Gênesis aqui, essas aqui eu não consegui encontrar, infelizmente. Mas, se um dia eu conseguir a origem de todas, eu venho trazer em um próximo vídeo, tá bom? É isso. Se você gostou, achou o vídeo bem útil, não esquece de compartilhar o vídeo com as pessoas que apreciam e que têm dificuldade na identificação dessas plantas todas, tá? Até a próxima. Tchau! O que significa isso? Na porta de casa? O que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu. Ai, que bonitinho, gente. Eu não aguento esse cachorro. É um cachorro velho. É um cachorro velho. Mas é tão bonitinho. Tchau, gente. Olha o jeitinho dele. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau, menina.